Eu sou Selmi Carvalho de Oliveira, né? Mais conhecido por Riquinho. Eu sou mestre da folia Estrela do Oriente, né? Que hoje, por exemplo, se encontra em nome do meu papai, né? Mas eu que sou mestre da folia, que sou filho dele, né? Entendeu? Estamos aí para gravar esse vídeo aí e falar sobre um pouco da cultura também, né? Então, a folia, por exemplo, a história da folia do meu pai é uma coisa que até muito comunicativo, comunica muita gente, a gente fica até com mais emoção para falar. Por quê? Porque do meu avô passou para o meu pai, e do meu pai passou para mim, e de mim, por exemplo, eu acredito que eu vou passar para os filhos meus, conforme que está também saindo com a folia comigo, entendeu? E a folia do meu pai, por exemplo, começou, deve dar mais ou menos 150 anos, né? Porque o meu avô morreu com 88. O meu pai foi com 94, então é só fazer a conta, e fora o que eu já, por exemplo, estou representando essa folia do meu pai. Entendeu? Eu tenho muito orgulho mesmo que eu apresento a folia e adoro folia de reis, entendeu? Sobre a cultura agora também, né? Entendeu? O que acontece? Que muita gente fala assim, olha, o que significa uma folia de reis? Poxa, é difícil falar, mas é fácil. Por quê? Muitas pessoas perguntam de onde nasceu a folia de reis. Não tem como, a gente tem que saber de onde nasceu a folia da gente, como começou a folia, como foi a trajetória, conforme eu acabei de explicar aqui agora. Entendeu? Porque a folia até representa os magos do Oriente, que é os 3 reis do Oriente, porque quando o menino nasceu em Belém, eles souberam e foram visitar o menino lá em Belém. Saiu cada um da sua terra natal e numa parte do Oriente e se encontraram. Então eles foram para visitar o menino em Belém, que a estrela lá apareceu, que se chama Estrela da Guia. Foi lá. E até lá, por exemplo, as viagens dos magos é fácil de falar. Agora tem a, como diz, geração por geração, que é a Anunciação de Maria. Porque se a gente for falar Anunciação de Maria, é muita coisa, sabe por quê? Porque a Anunciação de Maria entra, por exemplo, quando na cidade, por exemplo, na Judéia, né, entendeu? Zacarias, Isaac, Jacó, entendeu? E por aí vai até o Divino Espírito Santo pousar em Maria, para ela, por exemplo, gerar um filho, que é o Jesus na barriga dela, entendeu? Porque antes de Jesus vir, Deus mandou João Batista para quê? Para preparar o caminho para Jesus, porque já sabia que Jesus vinha. Ele batizava, mas sabia que tinha um mundo inferior a ele, você está me entendendo, para batizar. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu tenho na minha folia uns componentes, por exemplo, de foliões que a gente fala, né? Deve ter uma base mais ou menos de uns 17, entendeu? Mas o que acontece? Eu estou trabalhando muito nas crianças, então eu estou fazendo uma criança mirim, uma folia mirim, né, para representar. Por quê? Porque a gente não fica para semente, né? Então, preparando eles, por exemplo, a mão depois, um filho da gente vai ver, poxa lá, as crianças que meu pai preparou, está comigo hoje aqui, você está me entendendo? Então é muito importante, porque todos os ensaios que eu faço lá em casa, eu marco às 6 horas da tarde, 4 horas está com a criançada lá em casa, antes de 6 horas. Entendeu? Isso para mim é um prazerzão que eu tenho quando eu encontro eles lá, danado. E, quer dizer, a gente está tirando as crianças da rua, está botando na cabeça das crianças aqui o que é a cultura, tá me entendendo? E eles ficam muito satisfeitos mesmo, entendeu? De estar com a gente compartilhando isso aí. Porque para eles eu fazia isso aí todo dia, entendeu? Mas infelizmente a gente não pode fazer todo dia, né? Para vir aqui dia 6 do presépio de Bom Jesus do Norte, o que eu vou fazer? Eu vou botar metade adulto e a metade criança, porque eu não tenho condições de trazer as duas folias, a folia mirim e a folia de adulto. Fica muito pesado para mim. Aí o que eu fiz? O que eu vou fazer? Eu vou botar as duas folias, metade mirim e a metade adulto, entendeu? Então, aí o que acontece? A folia do meu pai, por exemplo, eu já tive até o prazer de cantar lá em Muqui, né? Posição no Muqui, mas eu sempre, como mais rapazinho, por exemplo, eu sempre acompanhei meu pai de trajetória, por exemplo, Muqui, Santo Antônio de Pádua, Ativivaco, entendeu? Macuco, São Sebastião do Alto, tudo eu acompanhei meu pai com folia. E geralmente essas cidades, por exemplo, que dia 24, dia 25, na noite de Natal, por exemplo, uma delas eu escolho para mim ir. Aí até dia 20 de janeiro a gente vai catando as outras cidades até quando possível dá. Aí a gente vai, entendeu? Inclusive agora no Natal, tem fé em Deus no Senhor Jesus Cristo, que eu vou fazer uma homenagem, um grande folião lá em Palmital, entendeu?
Hoje era Ararituba, hoje chama Palmital, um grande folião, tá, gente? Ele tem muito sacrifício para sair com folia, que vai estar presente aqui, se Deus quiser, no presépio do Brasil do Norte, que eu convidei eles. Entendeu? Eu vou fazer uma visita lá, se Deus quiser, na noite de Natal. E a nossa folia, ela anda muito. Anda quando meu pai era vivo. Nós saíamos, por exemplo, o Natal era numa sexta-feira, nós saíamos sexta, só voltava o domingo para casa, entendendo? E quando o Natal, por exemplo, é meio de semana, a gente canta até de manhã e para. Entendeu? Final de semana a gente sai para essa cidade, por exemplo, só tem hora de ir, não hora para voltar. Entendeu? Seu Niquinho, o senhor falou que tem um projeto com crianças. Quantas crianças mais ou menos participam do seu projeto para aprenderem a serem foliões de reis? Hoje eu te encontro, até contei sexta-feira passada, eu contei 11, entendeu? 11 crianças, entendeu? Tudo de 15 anos para 16, 15 anos para baixo, Ah, entendeu? o que essas crianças aprendem mais propriamente lá nos ensaios? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, respeito, educação e dignidade, né? Que eu sempre converso com eles. E depois ensinar eles a bater uma marcha, bater um estribilho de reis, entendeu? Bater uma chulha pro palhaço, entendeu? E ensinar eles como é que aperta um instrumento, como é que bota a corda num cavaquinho, entendeu? Como é que bate um triângulo. E por aí vai. Uma máscara de palhaço, por exemplo, aquele que gosta, por exemplo, que o palhaço não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a gente é normal, igualzinho os outros, só bota a roupa de palhaço. O palhaço até está simbolizando o Herodes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão simbolizando, né, que a gente é. Tem uns que fazem uma máscarazinha deles, tem outros que já falam assim, não, eu quero fazer a minha camisa, entendeu? Já fica assim, entendeu? Perfeito.